Hello, tangerinos! Eu sou a Feneco Amy e sejam bem-vindos à minha série atualizada de como fazer o seu VTuber do zero. Nessa parte da série, a gente vai usar o Live 2D para poder fazer o rigging, que é a parte de animação do VTuber, né? O que faz o VTuber se mexer, a modelagem. Vão ser tutoriais de iniciante. Então a gente vai começar pelo básico mesmo, bem passo a passo, da gente abrir o programa até conseguir terminar o primeiro VTuber. Mas não dá para começar o rigging sem a parte do desenho, né? Então eu vou fornecer para vocês um arquivo PSD desenhado por mim, com as camadas separadinhas pra gente poder fazer a animação do VTuber. O link para poder baixar o Live 2D e o arquivo vão estar aqui na descrição. Ah, tem mais uma coisa importante, gente. Em cada vídeo eu vou incluir uma dica de ouro, que vai ser para ajudar vocês a melhorarem ainda mais o rigging de vocês. Vai ser uma diquinha, sabe, pra dar aquele tchananães. Então assiste o vídeo até o final. Olha só, tangerinos, esse daqui é o arquivo que eu tô passando pra vocês, já tá com todas as camadas separadinhas pra gente começar a fazer o rigging. Eu fiz o desenho dessa personagem no Clip Studio, mas vocês podem fazer em outros programas também, como o próprio Photoshop ou Krita, Ibis Paint, tem vários. A única coisa que vocês precisam prestar atenção é se o programa consegue exportar em PSD, que é o Photoshop Document. Agora, sobre design, eu tenho uma curiosidade pra vocês. Como o Live 2D entrou em contato comigo pra fazer essa série, obrigada Live 2D por me contratarem. Arigatou gozaimasu. Eu fiquei pensando, eu vou fazer uma personagem de quê pra gente poder treinar, né? E daí eu olhei assim pro Live 2D, eu olhei aqui pro programa de desenho e pensei, eu poderia fazer uma personagem inspirada no Live 2D. Eu espero que vocês gostem, eu dei o nome dela de Lívia pra gente praticar. Ela é uma personagem feminina, mas fiquem calmos, porque o que a gente vai aprender aqui vai dar pra aplicar também em personagens masculinos, a gêneros. E se você entender bem a lógica, você consegue aplicar em muitas outras coisas, tá? O mundo vai se abrir em possibilidades pra vocês. Bora pro Live 2D? Agora, pra gente colocar o nosso VTuber aqui dentro, a gente precisa abrir a nossa pastinha aqui e arrastar o arquivo PSD aqui dentro. Ah, eu acho importante falar, uma outra coisa que pode acontecer é que se você colocar um arquivo grande, com as dimensões grandes, vou colocar aqui para criar um novo arquivo, que eu já tenho um aberto. Mas ó, ele pergunta aqui se a gente quer a visualização da preview, né? Ser em full scale, que é o tamanho completo do modelo do arquivo, ou a gente pode cortar pela metade, um quarto, um oitavo. É bom, porque assim não sobrecarrega o computador. Pronto, já carregou. A gente consegue ver aqui que algumas coisas mudaram já, né? E daí aqui em cima, ó, nessa abinha à parte, a gente consegue ver as camadas e as pastas. Essas são as pastas que estão no arquivo. Uma coisa que eu acho útil também, eu gostaria de já passar para vocês, é que aqui embaixo tem esse botão de Change Background. A gente consegue escurecer, né, e mudar, tirar aqui a transparência, ou deixar um pouco transparente ainda, como você achar melhor para poder fazer edição. Isso daqui não vai aparecer no VTuber no final, ele é só para visualização aqui do programa, beleza? No meu caso, eu estou usando um mouse, né? E aí tem as funções da bolinha. A bolinha do mouse que a gente rola aqui é o zoom. Então ele tira e coloca o zoom. Mas também dá para usar esses botões aqui embaixo para você poder dar zoom e tirar o zoom. E daí dá para focar em um elemento também, se você clicar assim. Para mover, você clica na bolinha do mouse e arrasta. Que daí você consegue mover aqui o canvas, né? E você pode personalizar, né, essa área de trabalho conforme você quiser. Tem gente que muda essas janelas de lugar. Dá também para deixar no modo escuro, para não doer o zoinho. Primeira coisa que eu faço no modelo assim que eu abro ele aqui, é que vocês estão vendo que tem várias camadas que elas estão vazando, né? Tem coisas aqui que não eram para estar aparecendo e tudo mais. Aí, para arrumar isso, a gente vai usar máscara. Por exemplo, eu tenho essa parte branca do olho, que é a esclera, e eu quero que essa parte da íris, essas coisas do olho, né, fiquem apenas nessa área aqui da esclera. Então eu posso selecionar ela, copiar o ID, não o nome, tá? O ID, porque às vezes o nome é diferente da ID que aparece aqui. Aí a gente vai selecionar os itens que a gente quer que fiquem apenas nessa esclera. Então, se eu selecionei íris, por exemplo, eu venho aqui, Clipping ID, colo
isso daqui, dou um enterzinho, pronto. Agora ela só vai aparecer onde tem essa camada. Isso daqui é muito útil para fazer vários efeitos diferentes. Então eu vou precisar aplicar isso nas outras coisas também, para garantir que nada vai sair. Então são basicamente esses outros elementos aqui que estão dentro do globo ocular, né? Então todos eles, eu posso selecionar vários, né? Igual eu fiz aqui. Clica no de cima e cola aqui no Clipping ID, dá Enter. Pronto, agora todos eles vão estar nessa condição de clipagem. Então a gente pode fazer isso nas outras partes do arquivo também. Por exemplo, na boca. Isso daqui eu vou revisar no vídeo sobre bocas também. Muitas vezes os personagens eles têm cabelo, né? Que fica por cima ali dos olhos e tudo mais. Então eu recomendo vocês irem ali na pastinha e ocultarem aqui. Não deixar careca. Pra dar pra ver bem os olhos. Careca, tchan! Agora a gente consegue trabalhar. Vou começar com o olho direito aqui. Nas camadas, o nome em português o pessoal costuma deixar D para direito e E para esquerdo no final. Mas em inglês é R de right, lado direito, e L de left. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é para possibilitar a animação, a gente precisa fazer uma malha específica para cada camada. Então, tem um jeito bem fácil de fazer isso, porque é automático. Selecionei aqui os cílios superiores, né? Você vem aqui em Auto, essa ferramenta, e daí tem os presets, você pode usar eles aqui. No caso da minha lista, tem mais porque eu já criei os meus próprios, mas vocês podem confiar aqui e nesses primeiros 3 que eles servem bastante já. Então aqui, depois de clicar, pode fechar, porque ele já gerou. E daí essa daqui é a nossa malha, é o que possibilita a gente manusear aqui essa arte, né? Essa camada aqui, o Art Mesh. Tá, e agora? Mas se eu mover assim, isso daqui não vira uma animação ainda, né? A gente precisa gravar essa posição e depois gravar outra posição. E isso a gente faz aqui nos parâmetros, ó. Esse daqui é o olho direito da personagem, tá? O olho dela tá de frente pra gente. Então a gente vem aqui e coloca no Eye are open. Então a gente vai colocar as bolinhas verdes aqui. O nome das bolinhas é keyforms, na verdade. É o que grava a posição. Mas eu chamo de bolinha verde. Então dá pra clicar aqui nesse botão que ele adiciona 2 já, uma no começo e uma no fim. Né? Pronto, tá gravado o keyform. Aí aqui no olho tem o olho fechado, que é o 0. E tem o olho aberto, que é o 1. Então aqui o olho já tá aberto, então 1 tá pronto. Então eu vou começar abaixando isso daqui. Mas no caso aqui eu queria fazer o olho mais fechadinho ainda, mais retinho. Então agora, para mudar o formato disso daqui, tem várias formas da gente fazer, mas eu vou passar uma que eu acho que vai ser a mais fácil nesse caso, que é esse daqui, ó. Você clica nele e daí você vai clicar, meio que fazer um caminho, entendeu? Aí você pode ajustar aqui, ó, clicando cada parte e tal. Isso daqui vai ajudar a gente a manusear. Aí depois que você terminou de fazer isso, você clica de novo no mousezinho, que é para você poder aplicar ele, né? Editar e arrastar. Então agora a gente consegue fechar o olho e mudar o formato também. Deixar ele um fechadinho mais fechadinho. Dá pra gente gerar a malha de vários itens ao mesmo tempo. A gente pode selecionar tudo e colocar Standard. Pronto, ele já pega em tudo ao mesmo tempo. Fica bem mais fácil, né? Agora a gente pode arrumar esses cílios de cima aqui. Então, vamos marcar aqui também os keyforms. E daí a gente vai abaixar isso aqui. Aí, agora vem a segunda ferramenta que eu acho muito útil, que é essa daqui, ó. É o Deform Brush Tool, o nome dele. Ele é tipo um pincel mesmo, só que em vez de pintar, ele vai ajudar a deformar esses pontos aqui. Então, eu gosto de usar ele no peso 20, e daí o tamanho do pincel varia de acordo com a peça, o detalhe que eu quero fazer. Para você mexer no tamanho dele, você aperta B e segura, e daí você clica e arrasta. Aí você consegue, arrastando, ó, você mexe o tamanho do pincel. Isso daqui ajuda muito. Então, como que eu posso usar ele aqui, né? Eu seleciono ele aqui e eu posso deixar ele mais coladinho aqui com a base. Qualquer coisa dá Ctrl Z, não tenha medo. Não tenha medo, fica tranquilo.
Ah, não gostei muito como ficou esse cílio aqui depois que fechou. Você pode copiar ele do jeito que ele era antes e colar de volta. Ou você pode apertar nesse botão aqui e ele apaga os dois keyforms. Então, se eu apagar, ele fica assim. Aí não funciona mais, né? Tira os keyforms. Aí agora a gente pode fazer essa outra parte. Mesma coisa, a gente bota os keyforms, não esquece, hein? E daí aqui eu acho que a forma mais fácil de deformar ele é usando esse quadro mesmo. A gente pode achatar ele aqui e colocar ele aqui atrás. Ó, já tá ficando bem legal, já dá pra ver alguma coisa, hein? Agora é o tchananãs. Agora que vai dar pra ver o olho abrir e fechar mesmo. A gente vai fazer isso com a esclera. Então, vamos marcar aqui os pontinhos verdes. E daí a gente pode achatar aqui. Sua primeira piscadinha! Agora, estão vendo que a hora que vai fechar o olho, a parte de baixo ela dá uma subidinha um pouquinho, né? A gente coloca no fechado e sobe um pouquinho. Então a gente cria os keyforms, deixa ele no fechado e sobe um pouquinho. Vê como é que fica. Se tiver muito difícil de enxergar porque tem outras camadas em cima, a gente pode apertar S. Esse solo aqui, dá pra clicar aqui também. Agora, tem um outro aqui que tá escrito IR Smile, que é quando o olho ele dá aquela chatadinha porque a gente tá sorrindo. Tipo assim, dá aquela chatadinha, entendeu? Dá aquela subidinha. A gente vai agora usar dois parâmetros ao mesmo tempo. Então, vou começar aqui pelo cílio superior. A gente vai marcar de novo, só que no de baixo agora. E a gente vai criar tipo uma variação, entendeu? Quando o olho estiver aberto e estiver sorrindo, ele vai ficar de uma maneira. E daí, quando ele estiver aberto e não estiver sorrindo, ele vai ficar de outra. Então, por exemplo, eu posso até selecionar aqui o cílio superior e a esclera, marcar aqui os keyforms dos dois. E a hora que o sorriso estiver ativado, né, do 0, 0 é quando ele não tá sorrindo. E 1 é quando estiver sorrindo. Então, na hora que estiver sorrindo, a gente puxa ele um pouquinho pra cima. Pra dar aquela regaladinha, sabe? Mas eu acho que a maior diferença é a esclera e o cílio inferior. Que, né, é dar a chatadinha pra cima. Então, a gente vai marcar os keyforms. Vamos colocar no 1. Então, é olho aberto e sorrindo. Beleza? E quando estiver sorrindo, vai ficar assim. E, a hora que o olho estiver fechado, eu gostaria que ele ficasse, né, com aquele formatinho assim, ó. Felizinho de anime. Então, vamos fazer isso aqui também. Então, quando o olho estiver fechado e sorrindo, a gente vai deixar o olho pra cima. Ó, aqui eu tenho uma dica importante. Quando o olho tá aberto, ele já fica curvado pra cima. Então, é mais fácil a gente copiar esse formato que ele tem aqui e colar de novo. Então, eu vou apertar Ctrl Shift C. Aí, eu vou colocar no ponto que eu quero, né? Que é o olho fechado e o sorriso ativado. E vou apertar Ctrl Shift V. Aí, ele vai colar do jeito que tava antes. Então, isso daqui ajuda a gente um pouco, né? Porque daí eu posso curvar ele de novo. E daí, a gente vai ajustar as outras camadas do mesmo jeito. Aí aqui, como eu copiei duas camadas ao mesmo tempo, ele perguntou se é pra passar. E você fala que sim. A mesma coisa para esse cílio lateral aqui, ó. Não se esquece de marcar o keyform, hein? É muito fácil de esquecer. Agora, a gente precisa fazer o globo ocular, né? A parte aqui de dentro se movendo. Eu vou usar um deformer. Eu vou selecionar essas coisas que estão dentro aqui, a íris, os brilhos, a pupila. Selecionar todos na listinha e vou criar um deformer aqui nesse botão. O nome eu vou deixar só como globo ocular. Vou dar Create. Ok, temos aqui o deformer do globo ocular. A gente também pode fazer keyform com o deformer. Tá vendo até que ele virou tipo uma pastinha? Aqui, ó, nessa lista ele virou tipo uma pastinha. E daí a gente pode colocar coisas aqui dentro ou retirar, conforme a gente quiser. E aqui na lista ele é tipo mais um item, sabe? E o deformer, qual que é a característica dele? Ele é tipo uma malha por cima de tudo.
e tudo que tiver dentro dele vai se mover junto com ele. Então, a gente vai vir aqui no Eyeball X. O X no Live 2D, ele tem esse movimento aqui, ele vai para os lados, tá? E o Y é de cima para baixo, sempre. Então, aqui no X, antes da gente marcar, clica com o botão direito e clica em Edit Parameter. Aí você vem aqui, ativa o Blend Shape e dá OK. Ele vai ficar assim, quadradinho, ó. Aí a gente vai marcar. Dessa vez, o parâmetro ele vai de 0 a -1 e de 0 a 1, ó. Porque ele tem lados, né? O lado direito, o lado esquerdo e tal. Então, a gente vai marcar com 3 pontos. O ponto do meio, que é o neutro. O -1, que é pra cá. E o +1, que é pra lá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o de baixo. E daí, eu vou fazer outro desses. Vou adicionar mais 3. E daí, aqui, eu vou fazer um pra baixo, -1. E um pra cima, que é o 1. E daí aqui, como ele é um Blend Shape, o Blend Shape ele tem esse poder especial, em que ele já mescla as possibilidades. Então, se ele vai para esse lado e para baixo, já tá pronto, ó. A gente não tem que fazer o rigging dele. Se fosse um parâmetro normal, ele ia resetar. Então, esse é o poder especial do Blend Shape, ele ajuda a gente a mesclar essas possibilidades. Tem que usar ele com cautela, porque ele não funciona para tudo, tá? E agora, a gente pode fazer a sobrancelha. Então, a sobrancelha eu também vou usar Blend Shape, eu acho mais prático. Então, vai em Edit Parameters, Blend Shape. Para todos esses aqui da sobrancelha. Essa daqui é a nossa sobrancelha direita, então é o R que a gente vai pegar. E aqui ele começa com o Y. Então, para baixo, sobrancelha e pra cima. Aí tem o X também, que é pra cá e pra cá. Aí tem o ângulo, é um R ângulo. O menos é bravo, então a gente pode inclinar um pouco assim, bravo. E o +1, ele é tipo triste. E o form, ele vai mudar a forma mesmo. Então, menos é bravo. Triste e bravo. Então aqui o Blend Shape a gente usou 4 ao mesmo tempo. E daí todos eles podem interagir juntos. Um jeito que eu gosto muito de testar o arquivo é vir aqui no Modeling e vir no Physics Settings, esse último aqui. Você vai clicar nele e daí aqui a gente consegue testar com o mouse, olha. Se você clicar e arrastar, dá pra ver como é que ficou o olho. E se você vier aqui nessa lista e colocar Pattern A, por exemplo, ou Posing, por exemplo. Olha aí, nossa animação ganhando vida, gente. Está viva, está viva! Vocês sabiam que tem como a gente colocar a física dentro dos olhos para dar um movimentinho a mais? Vamos fazer isso, essa é a dica de ouro. Vai ser bem rapidinho, vai ter outro vídeo dedicado para explicar física para vocês, mas eu vou adiantar aqui porque é muito legal. Então vamos criar um parâmetro novo dessa vez. Vamos colocar aqui iPhysics R, que é do lado direito, 1. Aí o parâmetro pode ser igual e ele vai ser um Blend Shape, ok? Aí a gente vai replicar esse daqui. Vamos deixar ele perto do olho também para ficar organizado. Que eu acho que é melhor. Vou arrastar esse parâmetro para cima. Eu acho que fica legal se a gente colocar um pouco de movimento em tudo. Então aqui a gente já tem Blend Shapes. Mas como a gente vai adicionar mais Blend Shapes, não tem problema. Então no primeiro eu vou fazer ele achatar em cima e embaixo. E no 1, eu vou fazer ele aumentar e diminuir dos lados. Tá vendo? Meio que o contrário um do outro. E nesse lado aqui, eu vou fazer ele diminuir um pouquinho e aumentar um pouquinho. Agora a gente já pode configurar a física. Vem aqui em Modeling, Physics Settings. Daí vamos adicionar uma nova. Essa daqui vai ser o iPhysics R. E ele vai responder, o input dele é o olho. Então, é de acordo com a piscada do olho. Aí a gente vai ter que adicionar 2 pêndulos. E aqui no output, a gente adiciona também as físicas que a gente acabou de fazer. Então, lembra daquele movimento que a gente fez lá? Olha só. Ele tá um pouco forte, né? Dá pra gente diminuir.
Deixar 60. E agora que a gente já fez o movimento, ele tá ligado, né, a física com esses movimentos aqui. Então a gente pode inventar ainda mais coisa. Tadã! Gostaram da surpresa? Desse jeito aqui, dá pra fazer várias coisas diferentes, então eu recomendo que vocês testem. Testem bastante, veja quais números que funcionam pra vocês aqui, quais movimentos de parâmetro, essa parte é muito divertida. Eu recomendo explorar. Agora a gente vai espelhar esse olho pro outro lado, pra gente não ter que fazer tudo de novo, né? O que a gente precisa fazer é se livrar dessas camadas desse lado de cá, porque a gente vai copiar exatamente as de cá pra de lá. Então, eu vou pegar aqui o olho E e eu vou ocultar. Eu vou selecionar todas as camadas que a gente mudou alguma coisa. Inclusive as pastas, acho que pode ser com as pastas também. Vai ficar organizado. Dá Ctrl C, clica na pasta onde a gente quer colocar, né? Dá Ctrl V. Daí aqui, ó, copiou. E ele veio junto com esse Deform Position Adjust, que ele serve pra gente justamente mover as coisas. Mas aqui no caso, a gente vai espelhar. Então, a gente precisa selecionar tudo, clicar com o botão direito e vir na última opção que é o Flip. Aí tem Flip Horizontally. E daí ele tá perguntando se a gente quer refletir algum desses parâmetros, que é o olho abrir e o olho sorrir. A gente não quer nesse caso, então a gente só dá um OK. Aí agora a gente pode usar esse Adjust para poder colocar no lugar certo. Como eu não lembro de cor onde que tava, a gente pode ligar temporariamente o outro olho só pra gente ver a posição. A gente vem aqui e encaixa direitinho. Se tiver com dificuldade, pode apertar a setinha do teclado, ó, pra poder acertar o lugar. Agora a gente oculta de novo o outro olho. Ops. E daí a gente pode deletar esse Deformer of Position Adjust. Ah, que bonitinha. Só que tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Se a gente quiser que o VTuber ele pisque de um lado e do outro, separadamente, é importante que a gente separe essa animação. Vamos aqui localizar o olho D, que agora é E. Vou até renomear aqui. E a gente vai selecionar todas as camadas de novo. Aí aqui na lista de parâmetros, tem também os parâmetros do outro olho, ó. Só que eles não estão marcados ainda. Então, o que a gente vai fazer é transferir as marcações que a gente já tem para o parâmetro novo. A gente vai clicar com o botão direito em cima do número e a gente vai em Change. E daí a gente acha aqui o outro olho. É importante a gente fazer a mesma coisa para o resto. Então, Smile. E as físicas também. Como a gente criou as físicas do zero, a gente pode replicar esse daqui e só renomear para a gente não se confundir qual que é de qual lado. Então aqui, botão direito, Change. Outra coisa que é importante, a gente não pode esquecer, é de criar outra física lá. Então a gente pode ir em Modeling, Physics Settings. E daí a gente vem em Duplicate, aqui em cima. Aí a gente pode mudar o nome para L de Left, né? Aí a gente troca o AIR pelo AIL Open. E o Output também, ó. Vou até deletar esses daqui e colocar os novos. Aí Physics L1, L2. Então agora, ó, se piscar com esse olho aqui, ele vai ter a física. E com esse daqui, ele vai ter a outra física. E se piscarem juntos, vai dar certo com os dois, né? Opa, tem uma coisa que ficou errada aqui. Como a gente fez a direção do olho com Blade Shape, ela ficou vesguinha. A gente resolve isso rapidinho. Vem aqui, seleciona o Deformer que a gente fez. E daí a gente vai inverter só esses daqui. Por alguma razão, o Blend Shape ele não inverte automaticamente. Então a gente tem que vir aqui e fazer manual mesmo. Pronto, só o do X. Por isso que é importante testar, gente. Então é isso, olha que gracinha que ela tá ficando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu acho que valeu a pena. Tá muito bonitinho. Por favor, deixa o like e se inscreve no canal, que isso ajuda muito, tá bom? E vocês podem tirar dúvidas lá no servidor do Discord. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Bye, bye!